Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Hoje nós vamos estudar a lição número 12 da nossa revista, que tem por título Deus dá vitória ao homem de fé. Eu vou até fazer uma mudança, vou colocar assim, a uma pessoa de fé. Tá? E é disso que nós vamos falar hoje. E antes de iniciar, eu quero ler aqui dois versículos que estão em Hebreus capítulo 11, capítulo 11, versículo 1, versículo 6 e versículo 22. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. No versículo 6, diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. E no versículo 22, é dele que nós vamos falar hoje, dessa pessoa. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção no êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus ossos. Vamos falar com Deus nesse momento? Vamos orar a Deus e vamos pedir a Ele a sua graça e a sua misericórdia para o nosso estudo de hoje. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado te damos, porque o Senhor nos permite mais uma vez realizarmos o estudo da sua palavra. Vem falar conosco, Senhor, e abençoa todos os teus filhos que estão participando neste momento desta aula da Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quais os objetivos gerais da nossa lição? Em primeiro lugar é compreender, vamos falar hoje da vida de José do Egito. Então a vida de José, o Senhor era com ele, diz a Bíblia isso, E a outra coisa, nós precisamos compreender que a fé leva um servo de Deus a uma vitória em meio às circunstâncias adversas. Hoje nós estamos vivendo uma circunstância totalmente adversa à nossa realidade, não é? A pandemia tem mudado a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e aí às vezes também está mudando os nossos hábitos, não é? E outra coisa, nós vamos estar refletindo sobre a maneira de como temos enfrentado os nossos problemas. Tá? E a fé leva um servo de Deus a dar uma vitória em meio a qualquer circunstância adversa. Então, para dar continuidade a isso, eu quero continuar lendo alguns versículos bíblicos agora em Romanos, capítulo 5. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. No capítulo 8, vai falar coisas semelhantes assim. Olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão Deus conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Falando da vida de José, nós vamos encontrar tudo isso no capítulo 39 de Gênesis. A partir do capítulo 37, na realidade, de Gênesis, nós vamos encontrar sobre a vida de José, como realmente aconteceram as coisas. Em primeiro lugar,
Nós vamos aqui no versículo 5 do capítulo 37, lembrando a lição anterior. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então vamos atentar para o versículo 5, sua primeira parte. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Isso aqui é um jovem adolescente, né? Ele tem um sonho, ele quer ser grande, ele quer ser maior do que os seus irmãos. Ele tem um sonho e conta para seus irmãos, conta para seus pais. Por conta disso, ele é vendido como escravo para Potifar. Para os ismaelitas, desculpem. Para os ismaelitas. E os ismaelitas o venderam no Egito para Potifar. Era um militar da corte de Faraó. Então, vamos ver então a primeira coisa aqui, uma provação. Nós acabamos de ler no capítulo 5 de Romanos, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Então vamos lá. Todos nós passamos por tribulações, o mundo inteiro está passando agora por uma tribulação. Nós estamos passando por tribulações, queiramos ou não escolher passá-lo bem. Nós estamos passando por tribulações, uns mais do que os outros. Depende como nós estamos olhando as tribulações. Deus está permitindo tudo isso? Está. Deus permitiu isso na vida de José? Permitiu. Ele tinha um sonho. O sonho de ser realizado na vida. O sonho de ser grande. É isso que ele tinha e ele contou para seus irmãos. Por conta disso, ele vai passar o primeiro teste. Ele vai passar por duras provações na sua vida, né? E uma das primeiras provas, nós vamos ver aqui no capítulo 39, quando ele é vendido, José é vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. Os ismaelitas o levaram para o Egito. Lá no Egito venderam ele para Potifar. Potifar o comprou. E lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que José, no versículo 4, achou graça diante dos olhos do seu dono e o servia. E pôs José como seu mordomo da casa e lhe passou tudo que tinha. Ou seja, Potifar olhou em José, pôs os seus olhos nele e colocou ele como um mordomo da sua casa. Sabe o que é mordomo? Mordomo é aquele que toma conta das coisas dos outros, da casa dos outros. E José era o chefe daquela casa, era a segunda pessoa. Aliás, vamos dizer a terceira pessoa depois do Potifar, a esposa dele. Então ele era uma pessoa que praticamente comandava aquela casa. A ponto de Potifar não saber o que tinha e quanto ele ganhava. Porque todas as coisas de Potifar estavam, toda a administração daquela casa estavam nas mãos de José. Só que aqui nós vamos ter um problema, né? A Bíblia diz que o Senhor estava com ele, né? A bênção do Senhor estava com ele. O Potifar confiou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada a não ser o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, veio a mulher de Potifar e pôs os olhos nele e disse: venha e deite-se comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe aqui na sua casa, porque estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade perante e pecaria contra Deus? Então aqui nós temos a primeira provação de José. Tá? Aqui diz assim: a fé é provada nas chamas da sensualidade. Não é? Os mercadores venderam a Potifar, oficial de guarda do faraó. Deus trabalha para livrar a família de Israel da fome, sob as condições favoráveis ao Egito. Mas vamos lá. O segredo da vida de José é que o Senhor era com ele. O oficial reconheceu isso. Mas olha aqui, ó. O que nos diz o comentarista? Surgiu uma grande provação, pois a mulher de Potifar
tentou seduzi-lo e José resistiu à sensualidade, ao assédio, afirmando que aquilo seria um grande mal e um pecado contra Deus. Então vamos lá. Ele se viu diante de uma dificuldade muito grande. Ele poderia pecar naquele momento, ninguém estava vendo, estavam só os dois. Porém, Deus estava vendo tudo. Tudo. Eu escutei certa vez um pastor, não lembro se é o pastor Onésimo Barbosa, lá na cidade de Cacoal, e contou uma coisa mais ou menos para a juventude, mais ou menos isso. Dizem que um diácono da igreja foi um sábado à tarde, na hora do ensaio dos meninos para o louvor, ele foi lá e lá tinha um sujeito, né, um menino que tocava no grupo de louvor da igreja, estava com outra menina, estavam praticamente, numa situação bem decorosa, e ele contou essa história, dizendo que quando os dois meninos, o casal foram pegos de surpresa no fundo da igreja, eles foram levados ali na frente do pastor. Aí o pastor fez uma pergunta para eles: e aí, como é que você estava fazendo com ela? Aí ele falou assim: mas pastor, na sua frente eu não posso fazer uma coisa dessas. Aí o pastor simplesmente diz assim: mas diante de Deus vocês podem fazer. De mim vocês têm vergonha, mas de Deus vocês não têm vergonha. Então vejam só, uma situação calamitosa, né, que eles se encontraram. Então a Bíblia nos ensina que a nossa sensualidade pode ser poupada se nós estivermos nas mãos de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus era com José, eu entendo que José andava com Deus como Noé andava com Deus, como Moisés andava com Deus. Eles temiam a Deus, eles andavam com Deus, estavam de braços dados com Deus. Então nessa primeira provação, fez uma explosão de ideias, né? Então veja só, ele tem se ajustado à vontade de Deus. Ele tinha uma vida moldada pelo Senhor Jesus, vamos falar assim. E é por isso que ele não cedeu à tentação da sensualidade. Para refletir dessa primeira provação, gostaria de fazer uma pergunta. Você tem se ajustado, né, aos princípios da sociedade sem perder de vista os princípios que Deus estabeleceu para você? Ou seja, Deus tem os seus princípios. A sociedade em que vivemos também tem os seus princípios. A lei que nós temos é muito mais, a lei, os 10 mandamentos, ou a palavra de Deus é muito maior que as leis que os homens criam aqui para viver melhor. Mas ela é falha e tem as suas brechas. Mas a lei de Deus não tem brecha nenhuma. Ou é sim, ou é não. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Mas por que foram escritos em tábuas de pedra? Ou você quebra, ou você obedece. Ou se quebra uma pedra, não se dobra, como uma folha, né? Tanto que Moisés as quebrou porque o povo estava praticamente, né, fazendo o que era contrário aos olhos de Deus. Então, essa reflexão que fique para nós nessa provação aqui do capítulo 39. Ele foi provado na sua sensualidade. E o mundo hoje respira isso. Respira sensualidade por todos os cantos. Não tem problema viver como se vive. Hoje as pessoas vivem pior do que como Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que nós temos que andar de acordo com os princípios que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Aí a pergunta é: você tem se ajustado aos princípios da sociedade sem perder de vista os princípios que Deus estabeleceu a você? Existem muitas coisas muito boas na sociedade, mas existem princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida pessoal, nas quais nós precisamos obedecer. Precisamos aprender a dizer não. Um outro exemplo de não, por exemplo, vamos encontrar quando Vasti, né, a mulher do rei, disse não. E por conta disso, Esther se tornou, né, a rainha que salvou o povo judeu de ser enforcado, de ser queimado, de ser eliminado naquela época. Então, nós precisamos aprender a dizer não à sensualidade. Eu vou repetir de novo.
A sociedade tem os seus princípios, mas Deus também tem os seus princípios para a nossa vida pessoal, da qual nós precisamos atentar. Ou seja, eu preciso dizer não para esse tipo de coisa. A internet está recheada de sensualidade. A pornografia está em todos os cantos. Mas nós precisamos aprender a dizer não. Um sábio do passado, eu não sei se é Sócrates ou Aristóteles, eu acho que foi Sócrates, que diz assim: é impossível, né? Não podemos impedir que um pássaro passe pela nossa cabeça. Nós podemos impedir que ele faça ninho na nossa cabeça. Com isso ele está dizendo assim: eu não posso impedir o primeiro olhar, mas o segundo eu posso dizer não, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então, como José, precisamos aprender a dizer não. Uma outra provação. Por conta disso, essa mulher ficou frustrada. Ficou totalmente frustrada. Totalmente frustrada. E o que vai fazer? Ela acusa José de tê-la violentado. Claro, José, quando correu dali, diz a Bíblia que deixou a sua capa, deixou a sua túnica. E a mulher começou a gritar e os outros conservos chegaram. E quando Potifar chegou, ela o acusou injustamente e ele foi parar na cadeia. E lá na cadeia, no capítulo 40, né? O que vai acontecer? José vai interpretar os sonhos de outras duas pessoas que também estavam prisioneiras. Diz a Bíblia assim no capítulo 40. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro, rei do Egito, ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante do guarda, onde José estava. O comandante da guarda deixou aos cuidados de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, e cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro, rei do Egito, que se achavam encarcerados, quando José chegou pela manhã, viu, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, né, que estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com essa cara triste hoje? José perguntou. Aí eles responderam: tivemos um sonho e não há quem interprete para nós. Então os dois haviam sonhado. Aí José vai responder dizendo o seguinte: olha, não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me um sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe vai contar e vai dizer para ele assim: no meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. E aí ele vai contar para ele: peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José vai dizer assim: esta é a interpretação do teu sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo ao seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Agora José, no versículo 14, vai dizer para ele assim: porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Então José também abriu seu coração para o copeiro. Quando você sair daqui, por favor, se lembre de mim diante dele e diga para ele quem sou eu. Por favor, testemunhe a meu favor. Interceda por mim. Grande amigo copeiro, né? O sonho do padeiro-chefe. O padeiro-chefe viu que a interpretação era boa, era interessante, então ele acabou de contar para José também. Ele disse: eu também sonhei, e eis que 3 cestos do pão branco estavam sobre a minha cabeça. Num cesto mais alto havia um tipo de comida que o padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse o seguinte para ele: os 3 cestos são 3 dias, e dentro de 3 dias Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurará numa árvore, e as aves comerão a sua carne. E ao 3º dia, diz assim, que era aniversário do nascimento de Faraó,
ele deu um banquete a todos os seus servos. No meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu-se dele. Vejam-se uma situação difícil. José contou para ele, fez um grande favor ao seu Deus vai ser misericordioso com você, vai te colocar ali, você vai servir ao rei, mas por favor, quando você estiver diante dele, interceda por mim. O que foi que ele fez? Ele esqueceu dele. Quando José contou a sua história, ele viu naquela circunstância a oportunidade, a esperança, para livrar-se da prisão. Mas ainda, vamos atentar aqui, não era o momento de Deus para livrá-lo de lá. O segredo da vitória no terreno da fé é a paciência para aguardar o tempo do Senhor. Não se reege por nosso padrão de tempo. Então, em Romanos capítulo 5, nós lemos assim, que a tribulação produz perseverança. José estava aprendendo a perseverar na vontade de Deus. O copeiro se esqueceu dele. Não era o tempo de Deus para ele sair de lá. Certamente Deus seria lapidar a vida de José ainda mais um pouco de tempo. E muitas vezes Deus nos permite passar por tribulações justamente por isso. Ele está querendo lapidar a nossa vida. É como um diamante. O diamante, quando ele é pego nos garimpos, ele é uma pedra bruta, feia, horrível. Mas quando ela passa pelas mãos do joalheiro, ela vira uma pedra muito bonita, Vira um diamante e ela é cobiçada pelos homens. Com o ouro não é diferente. O ouro, além de passar por essa lapidação toda, antes ele tem que passar pelo fogo. Porque o fogo é que purifica o ouro. Então, assim como uma joia tem que passar pelo fogo e pela purificação, nós também temos que passar por isso. Lembra uma vez, o César, um amigo nosso, ele estava me contando o seguinte, Gustavo, o César era um cientista, o César era um cara que trabalhava no laboratório de química, ele era um pesquisador e uma vez ele me falou assim, você sabe que essas pedras aqui, nesse rio aqui, são totalmente lapidadas? E as da beirada, você percebe que elas são totalmente rombudas? E eu falei, não sei não. Aí ele falou assim, vamos fazer uma experiência? Lá no leito do rio, tem as pedras, que são as mesmas pedras, bem parecidas com essas que estão na beira do rio. Ele pegou duas pedras e ele me mostrou, e ele disse assim, essas pedras que estão aqui no leito do rio, elas acabaram rolando até o leito do rio, até o meio, e com o passar do tempo, elas praticamente foram lapidadas, por isso que são lisinhas, por isso que são assim bonitas. E essas pedras que estão na beira do rio ainda não rolaram para o meio do rio. Então elas vão ser rombudas, pontiagudas, vão ferir, Ele me ensinou uma coisa com isso, que na nossa vida é assim, Deus permite que a gente passe por tribulações, porque Ele está lapidando as nossas vidas. Em outras palavras, uma pedra rombuda, ela fere, a gente não tem como andar descalço. Mas em cima de uma pedra lisa, lapidada, a gente não se fere, não é? Então, é mais ou menos isso. Deus permite que a gente passe pela tribulação da vida, é porque Deus está querendo nos lapidar, querendo nos ensinar, Aliás, a escola do Senhor Jesus no discipulado é a tribulação. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Assim Ele também teve, mas nós temos a paz nele. A tribulação permite que a perseverança seja cultivada. E nós precisamos fazer isso. Se eu perguntar para você uma coisa assim, a sua fé já foi testada pela paciência? Numa luta para vencer alguma coisa? Talvez uma perda, uma outra situação? O irmão Zezinho, lá na cidade de Cacoal, ele tinha um irmão. O irmão era muito impaciente com as coisas, Era irritado, não gostava de esperar.
E aí de repente um dia ele sofreu um acidente de moto e por infelicidade dele, por infortúnio dele, ele teve que engessar as duas pernas. Né? Ele quebrou a canela e parece que quebrou o tornozelo do outro. E aí durante 6 meses ele teve que ficar internado depois na casa dele. E quem cuidava dele era o próprio irmão Zezinho. E aí quando nós fomos visitá-lo, o Zezinho disse para ele assim, bom, agora ele está aprendendo a ter paciência. Ele está lendo mais a Bíblia, está se colocando mais diante de Deus. Porque agora ele não é mais está deixando de ser impaciente na realidade. Depois de muito tempo, eu vi o irmão do Zezinho, né, o Diógenes. Imagina só quem ele era. Um homem totalmente tranquilo, paciente. E eu nunca perguntei para ele, mas será que foi aquele fato que permitiu que ele ficasse menos áspero assim na vida? Eu sei que ele se tornou realmente um homem das quais eu admirava a conduta desse camarada. Então, Deus permite, né? Que os planos de Deus não são os nossos planos. O tempo de Deus também não é o nosso tempo. Aos nossos olhos, a cronologia é uma coisa, mas o tempo de Deus é Quírios. O tempo de Deus é como para ele, né? É 1000 anos, como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Diz isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Não é? Uma outra coisa, no capítulo 41, nós vamos ver que a fé de José também é provada à sombra da honraria que lhe foi concedida em reconhecimento aos seus méritos. No capítulo 41, José vai interpretar os sonhos de Faraó. Tá? De 1 a 39. O Faraó vai sonhar. Né? E diz assim, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. 2 anos completos, depois do sonho daqueles dois lá, do copeiro e do padeiro-chefe. 2 anos completos depois, Faraó teve um sonho. E eis que estava em pé junto ao rio Nilo. No rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas que pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam outras 7 vacas aparentemente magras. Pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e as magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, tornando a dormir, sonhou outra vez. E saíam 7 espigas cheias e boas. Após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então o Faraó acordou, tinha sido um sonho, de manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os seus sábios, e contou-lhes os seus sonhos. Mas não havia ninguém que pudesse interpretar. Não havia ninguém que pudesse interpretar os sonhos de Faraó. Então foi aí que o copeiro Mor, né? Que o copeiro chefe disse a Faraó: hoje eu me lembro das minhas ofensas. Quando o Faraó ficou irado com seus servos, me pôs na prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, cada um disse assim, né? Sonhamos cada um e cada um tinha seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Ou seja, ele contou com detalhes o que aconteceu naqueles dias na prisão, há 2 anos atrás. Tinha que sonhar primeiro o Faraó para que uma coisa dessas possa acontecer. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Olha assim, ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Então ele vai dizer: eu tive um sonho e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você. Quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Só que José vai dizer o seguinte: isso não está em mim.
mas Deus dará a resposta ao Senhor. Não é isso? Tá? Então, por conta disso, tá? José vai interpretar o sonho para ele, ele vai dizer assim para ele, olha, o seu sonho são 7 anos de fartura, né? E 7 anos de seca, não vai haver nada, não vai crescer nada, tá? Então, são 7 anos, o sonho é um só, ele disse. As vacas magras e feias, né? São 7 anos de fome. As vacas gordas são 7 anos de fartura. Esta é a palavra, como acabo de dizer. Deus manifestou a Faraó e o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, e depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Então veja só, José, pela graça de Deus, interpretou os sonhos, mas quem estava por trás de tudo isso era o próprio Deus. Deus queria levar o povo, a família de José, para o Egito. Deus queria usar o próprio José, que foi vendido pelos seus irmãos, que o odiaram tanto, que foi vendido como escravo. Deus estava no comando dessa história toda. E a gente não pode esquecer que em toda a história que nós temos, Deus tem um propósito. Por isso que nós lemos em Romanos, capítulo 8, e eu quero ler aqui de novo, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que serão chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão ele chamou, a ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu entendo aqui, e quando nós estudamos teologia, nós vemos José como um tipo de Jesus, o qual não se contaminou. Claro que era um homem pecador como nós, mas ele aprendeu a andar com Deus, a viver com Deus, a viver para Deus, e por conta disso, Deus deu-lhe esse prêmio, essa vitória pessoal toda. Deus colocou ele praticamente como governador do Egito, mas com o propósito de salvar a sua própria casa, a sua própria família. Deus estava no controle de toda essa história. Então, com isso, nós aprendemos uma coisa muito interessante. Quando José passa por todas essas tribulações, por trás de tudo isso, nós temos uma verdade a ser partilhada. Que a fé de José salvou a família dele toda. Talvez até por isso, nós possamos ter o privilégio de ler que se nós crermos, Deus salvará a nós e toda a nossa família. Então, quando ele interpreta os sonhos, ele se torna governador e Deus dá o triunfo a ele. A fé prova e produz um coração bondoso. Quando os irmãos chegam, no capítulo 42, né, nós vamos ver que os irmãos vão até José, né, para comprarem alimentos. E ele vai ver os irmãos novamente. Ele vai chorar, tá? Ele vai chorar. A fé é provada porque produziu um coração bondoso. Capítulo 42, de 1 a 38, né? É que nós vamos ler que muitas vezes, tá? As pessoas nos apontam, até aquelas que imaginamos ser usadas por Deus para nos abençoar. Entretanto, o soberano Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca se esqueceu de José. Assim como Deus não esquece de você. Quando eu olho para a vida de José, eu lembro um pouco da minha história. E para finalizar a história de José, eu gostaria de contar a minha própria experiência com Deus. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, segundo tudo que eu sei, quando eu tinha 3 anos de idade,
eu fui abandonado pelos meus pais. Eu não sei as circunstâncias, porque eu não sei bem contar isso. Eu passei muitos maus momentos. Eu criei praticamente na rua, né? Eu morei em Huanuni, uma cidadezinha do interior da Bolívia. Depois fui em La Paz, uma cidade já muito grande. Lá eu precisava engraxar sapato, mas eu não tinha casa, não tinha nada disso e não tinha nem acesso à escola, que talvez seria naquele momento a coisa mais importante da vida que poderia ter feito. Mas naquele tempo todo, morando nas ruas de La Paz, eu fui acolhido por uma senhora, Dona Emília, que também era uma senhora idosa, abandonada. Por que ela foi abandonada pelos seus filhos, também não sei. Eu sei que ela era uma senhora já de idade, uma senhora idosa, acima de 60 anos. Nunca perguntei o nome, mas era alguém que nos oferecia para nós o melhor que ela podia dar para nós. Provavelmente ela era professora, não sei, porque ela contava cada história, ela ensinava algumas coisas, só que nós não tínhamos acesso à escola. Passados alguns anos, eu acabei me envolvendo com coisas que não devia. Aí, alguns anos depois, já vindo para o Brasil, em 1990, no dia 31 de outubro, eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Na época eu já estava com 23 anos de idade. Mas até aquele então, eu não sabia ler e não sabia escrever. Eu tinha muita vergonha disso. Eu lembro de muita coisa que eu fazia e tinha que assinalar com esse dedo. Qualquer documento que eu tivesse, eu tinha que colocar o dedo. A minha identidade, por exemplo, era com o meu dedo. Qualquer documento que eu tivesse que assinar, qualquer coisa que eu tivesse que comprar ou vender, eu tinha que assinalar com esse dedo direito. Essa era a minha assinatura. Eu não sei se muitos de vocês já ouviram falar que naquela época era para fazer assim. Até que um dia eu entrei numa igreja batista e foi lá que eu conheci alguns irmãos, tipo Alnex, né, Gilvan, a irmã Abia Saldanha, o pastor Onésio, a irmã Credival Silva Carvalho, a esposa dele. São as pessoas que me acolheram ali naquela igreja e começaram a me ensinar na escola bíblica dominical. Eu participava, eu gostava muito daquilo. Então eu aprendi aquelas lições maravilhosas. Mas Dona Ábia, um dia ela me disse assim: eu vou colocar você na escola, você precisa ir para a escola. Eu fiz supletivo, tipo EJA hoje. Em 2 anos eu terminei o ensino básico todo e o ensino médio, né, segundo grau naquela época. Depois que eu terminei, eu disse para o pastor: eu quero ir para o seminário, quero me tornar um missionário voluntário, não quero ser alguém igual o senhor, assalariado, nada disso. Mas eu quero ser missionário voluntário, mas também eu quero ter uma profissão, quero ser professor. Tudo bem, eu fui para Recife, e lá em Recife eu estudei, né? Me formei em teologia, filosofia, sociologia, fiz pedagogia, fiz matemática. Depois eu fiz ciências da natureza, fiz pós-graduação, fiz tudo isso. Mas em 1997, quando eu estava terminando teologia, no ano da nossa formatura, eu voltei para a cidade de Cacoal e alguns irmãos da Bolívia, alguns irmãos que estudavam na Bolívia medicina, eles simplesmente chegaram para Cacoal e eram muito amigos da gente. Eles falaram assim, que o pastor Leno, que era um missionário na Bolívia, estava precisando de um pregador para pregar em espanhol, em quechua e aimara. E eu falo essas 3 línguas de lá, eu sou de lá. E aí eles entraram em contato com o pastor me convidou e eu fui para lá. Meus irmãos, numa quinta-feira à noite, porque as pregações iam ser na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E depois na segunda-feira eu estaria de retorno ao Brasil. Eu já tinha meus documentos aqui no Brasil, praticamente já estudando aqui, tudo isso. Eu sei que no primeiro dia, quando terminou o culto, foi uma noite inesquecível. Quando terminou o culto, o pastor Leno, ele me chama e ele me disse assim:
você precisa conversar com esse rapaz aqui. Ele tem algumas coisas para te contar. Eu falei, não, tudo bem. Naquele momento, aquele rapaz me conta e me disse, Gustavo, o pastor, ele me disse, o senhor é daqui mesmo? Eu falei, só. E ele me perguntou, o senhor se lembra, pelo menos, algum lugar que o senhor passou na sua infância? Em algum orfanato, algum... Eu falei, eu lembro. Quando era criança, até os 9, até os 10 anos, eu fui criado no lugar Zelada, um orfanato, tipo FEBEM aqui no Brasil. Aí ele disse, pois então eu também passei por lá. E o senhor se lembra de Jesus, de Alberto, de Fred? Eu falei, eu lembro. Aí ele falou assim, eu sou Jesus. Olhei para ele e disse, mas meu Deus do céu, era um amigo de infância. Nós crescemos juntos naquele orfanato. E eu agora estava diante de mim. Naquela noite, eu fui dormir na casa dele. Casado, com filhos, cristão, tinha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Era membro da igreja do pastor Leno, já há alguns anos. Mas com as providências que Deus havia dado a ele, ele foi para a televisão, foi para a rádio, foi para muitos lugares. Ele encontrou a mãe dele, que era o sonho. E foi naquele tempo que ele me disse assim, quando eu encontrei a minha mãe, antes disso eu encontrei alguém que é também a sua mãe. E foi naquela quinta-feira, naquela sexta-feira de manhã, que eu vi a minha mãe pela primeira vez. E por incrível que pareça, ela também era membro da Igreja Batista, missionária, que havia se convertido 15 anos atrás, antes, e já estava orando por mim. Eu sei que nós tivemos que acertar os ponteiros, que teve que haver pedido de perdão, mas eu conheci a minha mãe, e a Bíblia se cumpre dizendo o seguinte, que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Assim como Deus estava no controle da história da vida de José e da sua família, Deus também estava no controle da minha vida e da vida da minha família. Todos os meus irmãos estão aos pés de Jesus. Todos os meus sobrinhos estão aos pés de Jesus. Lá em Santa Cruz eles participam de uma igreja batista, igual nós participamos aqui. E eu quero dizer com isso, por mais que as tribulações sejam horrendas, sejam terríveis, a Bíblia diz que Deus está no controle. Por isso eu quero ler novamente esse texto que eu acabei de ler aqui. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28, diz assim, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito na vida de José e ele o cumpriu. José se tornou vitorioso por conta da fé que tinha em Deus. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, no meio dessa pandemia toda, nós precisamos acreditar que Deus está no controle da nossa história. Ele nos chamou para seu propósito. Qual é a finalidade disso? Ele nos conheceu antes da fundação do mundo e Ele quer que nos tornemos conformes à imagem do seu Filho. Ele quer que sejamos iguais a Jesus, parecidos com Ele. E aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou. Ele nos justificou e nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Como diz Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também diz aqui, e aos que justificou, a estes também glorificou. Assim como as Sagradas Escrituras glorificam a vida de José, assim como as Sagradas Escrituras dizem que Abel fala depois de morto, assim também Deus se lembra de você nesse momento. O copeiro se esqueceu de José, os irmãos o venderam, desapontaram, fizeram tudo o que precisava ser feito contra ele, mas Deus nunca se esqueceu dele. Ele chamou você porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele salvou você para isso. Ele quer salvar você porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer que você se torne
bem parecido com Jesus. E Ele quer justificar você também, em todos os momentos. Com a vida de José, podemos tirar algumas lições muito interessantes. Na prisão, encarregou José, o carcereiro, encarregou José de todos os prisioneiros. A bênção de Deus estava sobre José, a despeito das circunstâncias ruins. Ou seja, onde José colocava a mão, onde ele passava, a bênção do Senhor estava junto. Não é? As pessoas nos desapontam, mas nós precisamos abençoar essas pessoas também. Os irmãos de José certamente ficaram desapontados, mas Deus agiu na vida dos irmãos também. Nós não precisamos tratar, nós não precisamos criminalizar, nós não precisamos tratar os outros como nos tratam, mas devemos tratar como o Senhor Jesus os trataria. Precisamos fazer isso hoje e para sempre. Mas lembre-se de uma coisa, em meio às circunstâncias mais adversas da vida, Deus não esqueceu de você. Assim como Deus não esqueceu de mim, não esqueceu de José, não esqueceu de tantos outros. Ele está em nosso meio e Ele quer abençoar a sua vida. Vamos orar? Bendito Deus eterno, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Ó Deus, nesse momento quero colocar a vida dos teus filhos e de todos aqueles que participam desta escola bíblica dominical. O Senhor está abençoando e fazendo com que eles sejam uma bênção nesse momento tão difícil, nesse mundo tão tenebroso. Abençoa os teus filhos, dando-lhes o seu pão de cada dia. Faça o teu rosto resplandecer sobre cada um, dando-lhes a tua paz e a tua misericórdia e bom testemunho em meio às circunstâncias adversas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.